Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre o primeiro reinado. O que Dom Pedro I fez, quais foram as primeiras coisas que ele fez, as primeiras medidas que ele tomou, logo assim que ele declarou o Brasil um país independente de Portugal. Ele esbarrou com alguns problemas no meio desse caminho. Um dos problemas foi o seguinte: primeiro, ele teve que gastar muito dinheiro na contratação de mercenários para reprimir as manifestações dos estados que não aceitavam a independência do Brasil, dos estados brasileiros que não aceitavam a independência do Brasil. Alguns estados brasileiros não reconheciam o Brasil como um país independente, não aceitavam, ainda prestavam fidelidade à coroa portuguesa, a Dom João VI. Então o que acontece? Ele teve que gastar muito dinheiro para contratar mercenários, para que esses mercenários reprimissem as manifestações desses estados que não aceitavam a independência do Brasil. Então esse foi um dos principais motivos até para que esse período do primeiro reinado fosse um período de crise imperial, uma crise violenta que Dom Pedro I enfrentou nesse primeiro reinado do Brasil. Ele teve que gastar muito dinheiro com esses mercenários. Então foi um dos principais motivos aí para que colocasse o Império do Brasil numa crise violenta. Outro problema foi o seguinte: ele teve que lutar contra o não reconhecimento dos outros países da independência do Brasil. Os outros países, principalmente Portugal, não reconheciam o Brasil como um país independente. Portugal e os países da Europa não reconheciam o Brasil como um país autônomo, independente de Portugal. Não reconheciam ele como um país em si. Desprezavam. Principalmente Portugal, que não reconheceu, não aceitou essa independência do Brasil. Aceitou, mas não reconheceu. Aceitou porque teve que aceitar, mas não reconheceu. Então ele teve que lutar contra isso. O primeiro país a reconhecer o Brasil como um país independente foi os Estados Unidos da América. E depois a Inglaterra. E é aquele negócio: o Brasil, para se tornar um país independente de Portugal, ele teve que pagar a autonomia dele a Portugal. E para o Brasil pagar essa autonomia a Portugal, ele teve que recorrer a quem? A Inglaterra, que sempre foi a grande parceira do Brasil, desde quando Dom João VI veio aqui para o Brasil com a família real em 1808. Então o Brasil recorreu à Inglaterra e aquela velha história: como Portugal devia à Inglaterra, o Brasil ia pegar esse dinheiro para pagar a autonomia dele a Portugal. O dinheiro não saiu nem na mão da Inglaterra. Porque do mesmo jeito, se o Brasil pegasse o dinheiro e entregasse a Portugal, Portugal devia à Inglaterra. Então, o dinheiro não saiu nem da mão dos ingleses. E enfim, Portugal reconheceu a independência do Brasil. Mas esse foi o segundo problema que ele teve que enfrentar. Lutar pelo reconhecimento do Brasil como um país independente e soberano. E teve mais um problema também. Ele teve que fazer, se o Brasil é um país independente, ele teve que fazer aqui no Brasil a primeira Constituição. Um país independente tem que ter a sua própria lei. Então ele se esbarrou com mais esse problema. Teve que se reunir com a elite. Isso antes de Portugal reconhecer a independência do Brasil, ele já estava promovendo essa Constituição. Então ele teve que se reunir com a elite brasileira para que se fizessem a primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição de 1824. Antes de Dom Pedro I criar essa Constituição de 1824, houve primeiro a Assembleia Constituinte do ano de 1823. Essa Assembleia Constituinte foi o seguinte: ela durou de maio até novembro de 1823. De um lado nós tínhamos os portugueses, a elite portuguesa, e de outro lado nós tínhamos a elite política brasileira. Os portugueses, eles queriam uma coisa e os brasileiros queriam outra coisa totalmente diferente. Os portugueses, eles estavam apoiando Dom Pedro I. E juntamente com esse apoio a Dom Pedro I, eles também estavam apoiando o absolutismo. Por quê? Porque os portugueses, eles queriam uma Constituição mais absolutista, uma Constituição mais centralizada na figura de Dom Pedro I. Uma Constituição que colocasse o poder mais centralizado nas mãos dele. E Dom Pedro I, por sua vez, ele também queria uma Constituição assim.
né? Na verdade, ele disse que queria uma Constituição aos moldes dele, aos moldes do Brasil e aos moldes dele. Ou seja, é uma maneira dele jogar aí uma letra pro povo. Aos moldes dele, como assim? Aos moldes dele ter um certo tipo de controle sobre todo o país brasileiro. Um controle, como é que se diz? Um poder concentrado nas mãos dele. É mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Então o que acontece? De um lado nós temos esses portugueses e de outro lado nós temos a elite rural brasileira, a elite rural política brasileira, que queria já um projeto de constituição diferenciado. Eles queriam uma constituição que não fosse tão centralizada assim em Dom Pedro I, na figura dele. Eles queriam uma constituição mais descentralizada. Uma constituição assim que limitasse os poderes de Dom Pedro I, que não tivesse assim tanto poder concentrado nas mãos dele para ele fazer o que ele quisesse no país. Então houve aí essa discordância, essa divergência, de um lado os portugueses querendo uma coisa e de outro lado os brasileiros querendo outra. Até que essa elite brasileira, eles formam o que nós vamos chamar de Constituição da Mandioca. Essa Constituição da Mandioca, ela, em primeiro lugar, duas características que ela vai trazer. A descentralização, que eu já falei, eles não queriam o poder concentrado todo na mão de Dom Pedro I, e também eles queriam que, para a pessoa se tornar um cidadão político, que tivesse participação na vida política do país, eles exigiam, através dessa Constituição, que a pessoa tivesse renda vinculada à terra. E aí a gente tem um problema, por quê? Porque os portugueses, eles não tinham renda vinculadas à terra brasileira, os portugueses que aqui viviam. Eles não tinham essa renda vinculados à terra brasileira por eles serem portugueses. E também excluía os pobres, porque os pobres não eram donos de terra, então eles não tinham renda vinculada à terra. Então o que acontece? Houve muita divergência, até que em novembro de 1823, Dom Pedro I dissolve essa Assembleia Constituinte de 1823. Ele dissolve, ele acaba com essa Assembleia Constituinte por conta dessas divergências, dessas discussões que estavam acontecendo nessa Assembleia aí. Até que em 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição. E é a partir daí que ele vai começar a ter alguns problemas com o povo e com a elite política brasileira, por conta das características dessa Constituição. Primeira característica, nós temos nessa Constituição a presença dos três poderes básicos, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Os mesmos poderes que nós temos atualmente, aqui na República hoje em dia. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Só que nessa Constituição de 1824, nós vamos ter a presença de um quarto poder, que seria o poder moderador. Esse poder moderador, em tese, filosoficamente falando, ele é um conceito criado por um filósofo francês chamado Benjamin Constant. Esse poder moderador, ele seria
uma espécie de pacificador entre esses três poderes básicos, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele seria um mediador de conflitos, né? Ele colocaria fim, se acontecesse, se fosse o caso de acontecer algum conflito entre esses três poderes, esse poder moderador entraria para resolver o conflito desses três poderes. Ele seria ali um mediador, um pacificador. Em tese, o poder moderador é isso. É o conceito filosófico criado por esse filósofo francês aí. Só que aqui no Brasil, ele vai ser usado de uma maneira diferente. Aqui no Brasil, eles vão pegar esse poder moderador não como um pacificador entre esses três poderes, mas como um poder que dava ao imperador o poder de fazer aquilo que ele quisesse com esses três poderes, inclusive se ele quisesse acabar com um desses três poderes, ele teria esse direito através desse poder moderador. Então aí já começa os problemas com a população, com a oposição da época, porque essa Constituição, de uma forma ou de outra, ela vai trazer assim algumas características autoritárias, absolutistas, como essa aí que eu citei agora. E tem mais um detalhe também. Como é que era o voto, segundo essa Constituição? É lógico que naquela época, se era uma monarquia, em nenhuma monarquia, você não vai ter voto para escolher o rei ou o imperador. No caso aqui no Brasil, se é monarquia, é lógico, o trono ele vai sendo passado de pai para filho, de geração em geração, né? Aqui no Brasil, no caso, o voto seria para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Esse seria o voto, a forma de voto, né? Para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Mas seriam todas as pessoas que iriam votar? Não. Não era toda a população que votava, não era todo o povo que votava. Quem é que votava de acordo com essa Constituição? Ela definia as pessoas que votavam. Primeira característica é que o voto, né, segundo essa Constituição de 1824, ele era aberto, ou seja, a pessoa ela teria que falar na frente de todos em quem ela estava votando. E isso já era um problema, porque isso se tornava um pretexto para a pressão dos políticos em cima dos eleitores. Então, primeira característica, o voto era aberto. Depois, o voto ele era censitário, aí já excluiu certas pessoas. Por quê? Porque esse voto censitário significa que a pessoa tem que ter uma renda mínima para ela ir lá e votar. Se ela tiver uma renda abaixo dessa renda mínima estabelecida, ela não pode votar. Isso exclui a quem? Os mais pobres. Aqueles que não tinham essa renda mínima não poderiam votar. Então aí essa Constituição aí já começa a selecionar quem poderia e quem não poderia votar. E mais uma característica, essa Constituição, ela previa o voto masculino. Ela não dizia que a mulher não poderia votar, mas ela dizia, assim, ela não fazia menção à mulher. Ela só dizia sobre o homem, sobre o voto masculino. Então o que os legisladores da época entenderam? Bom, não proíbe a mulher de votar, mas não faz menção do voto feminino. Então continua a mesma coisa. Mulher não vota. Então, a partir daí, a partir das características dessa Constituição, Dom Pedro I já começa a ter problemas, como eu disse, com o povo e com a elite política brasileira.